Olá, amigos do Rio Mafra Mix. Seguimos com a sabatina com os candidatos a prefeito de Rio Negro. E hoje eu recebo Bruno Francisco Alves, ele que concorre com chapa pura pelo Republicanos à prefeitura de Rio Negro. Seja bem-vindo, candidato. E eu começo o nosso bate-papo perguntando quem é o Bruno Alves e por que o senhor lançou seu nome a candidato a prefeito. Olá, Robson. Quem é o Bruno Alves? Bruno Alves é um cidadão comum, né? Uma pessoa que usa o transporte público, que usa o SUS, que mora num bairro do interior, no bairro da Roseira, e decidiu ser candidato porque viu que existia uma falta de opção para as pessoas votarem na questão da chapa majoritária a prefeito. Trabalhei, né, até julho de 2020 no Conselho Tutelar de Rio Negro, saindo, né, em julho, né? E depois de 5 anos, trabalhei quase 5 anos. E agora estou aqui, quero concorrer a uma vaga a prefeito, porque quero representar uma grande parcela da população que não se vê representada, Robson. A gente tem muitas pessoas na nossa cidade que olham para as candidaturas a prefeito, essas candidaturas tradicionais, e elas não querem essa continuidade. Então, coloquei meu nome à disposição. Isso aconteceu no mês de março, né? Fevereiro e março, e estamos aí para concorrer nessa vaga. Candidato, da atual gestão, o que o senhor considera o maior acerto da gestão do prefeito Milton Paisani e também o maior ou os maiores erros? Então, Robson, vou começar falando do acerto. Eu costumo dizer, e tenho falado aonde eu vou, que todo prefeito, toda pessoa que vai passar na prefeitura, ele vai deixar coisas boas e coisas ruins, né? Então, a administração Milton e James, ela tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. O que eu considero de positivo na administração do Milton? Eu acho que ele soube trazer recursos para Rio Negro, certo? Em emendas parlamentares, ele abriu a prefeitura para isso, o que não acontecia na gestão do Alceu, né? O Alceu, ele tinha uma gestão um pouco mais fechada, né? Ele não era muito aberto a deputados fora do círculo ali de apoiadores dele. E o Milton, ele abriu, ele trouxe recursos, ele acabou transferindo esses recursos para fazer asfalto, né? Algumas reformas de escola, algumas reformas em construção, de repente, lá de posto de saúde. Então, a gente sabe que isso foi algo que ele fez e que vai ficar na gestão dele, vai ficar como marca da gestão dele. Agora, o que não foi feito na gestão Milton e James é o que me preocupa, Robson. Na verdade, ponto principal, saúde. Eu acho que a gestão do Milton, ela pecou porque ele não tratou a saúde do povo de Rio Negro, a saúde do rio-negrense como uma prioridade, né? Muitas coisas foram acontecendo no decorrer desses últimos 8 anos, onde a gente tem sentido, e a pessoa que depende do SUS, ela tem sentido que o SUS ele está deixando a desejar. Eu poderia citar, por exemplo, a questão da maternidade que fechou em 2013, né? Fechou na gestão do Milton. A discussão de quem é a culpa da gestão, eu acho que do fechamento da maternidade, é uma coisa que a gente pode trabalhar para frente aí durante a campanha. O Milton vai apresentar, o James vai apresentar os seus argumentos, né? Falam que é culpa do prefeito anterior, mas o fato é que eles tiveram 8 anos para reestruturar, para reabrir a maternidade e não foi reaberta. Depois você vai ter lá a falta de médicos especialistas, né? A demora para você conseguir um exame de ultrassonografia, um exame de endoscopia. Então, você tem muitas coisas na saúde ali que eu acho que ficou a desejar na gestão Milton e James. A outra coisa é o enfraquecimento do nosso comércio, o enfraquecimento da nossa indústria. Fazendo um contraste, né? O Milton ele trouxe muito recurso, muita emenda parlamentar, aplicou essas emendas parlamentares em asfalto, em alguns outros projetos, mas ele esqueceu
desses pontos principais: saúde, geração de emprego, geração de renda para o município. Candidato, na sua carreira profissional, na sua carreira pública, o que o senhor considera de maior relevância até hoje? Então, Robson, eu sou um jovem ainda, né? Tenho 32 anos. Eu tive a minha carreira na área pública, especialmente no Conselho Tutelar. Trabalhei 2 anos na Prefeitura do Campo Tenente, né? E depois passei a trabalhar no Conselho Tutelar de Rio Negro. Tenho certeza que por onde eu passei, eu deixei uma marca, uma boa impressão sobre o meu caráter, sobre a minha personalidade, né? As minhas características pessoais. Não tive nenhum grande projeto político nesse tempo, até porque não era político, né? O que eu procurei me destacar foi dentro da minha comunidade, da Roseira, né? De alguma forma, não tendo uma representatividade oficial, mas sempre procurei me destacar ali como alguém que consegue sentir as necessidades da comunidade e tentar brigar, né? Tivemos, em 2017, o episódio ali da questão do pedágio, né? Que é uma coisa que é muito sensível para o meu bairro, para a minha comunidade, da qual a gente procurou se envolver junto com outras lideranças ali para tentar uma solução daquele problema do pedágio. Infelizmente, a solução acabou não acontecendo. Mas estou envolvido. A gente quer, na verdade, buscar uma solução junto com a população. Sou uma pessoa que tem um diálogo aberto, né? Gosto de conversar, gosto de ouvir as pessoas. E eu acho que essas características são características positivas na minha personalidade, né? Bruno, se eleito, quais são os seus planos para saúde e educação? Bom, como eu falei, Robson e telespectador, a saúde foi a grande falha do governo do Milton. O que a gente traz como solução para a saúde? Eu tenho falado muito que Rio Negro tem um problema de orçamento. Rio Negro precisa aumentar o seu orçamento para poder oferecer serviços melhores para a população. Então, quando a gente fala em contratar médico, Rio Negro precisa de médicos especialistas. O nosso plano de governo ele contempla isso daí: contratação de médicos, ampliação do sistema especializado da Casa da Mulher, né? Esse é um projeto que a gente tem ali, criar um programa que cuide da saúde da mulher, da saúde da criança. Nós tivemos agora, nesse ano, a contratação de médicos pediatras, obstetras para a Casa da Mulher, mas a gente sabe que ainda a quantidade de horas que esses médicos trabalham é pequena, existe uma demanda grande no município, né? Melhorar a questão do Hospital de Rio Negro. Eu acho que o Hospital de Rio Negro, ele, apesar que melhorou, teve uma melhora nos últimos anos, mas existe muita coisa que fazer no Hospital de Rio Negro. Acho que a Prefeitura pode ser parceira do hospital, continuar investindo no hospital. Por exemplo, uma das coisas que está no meu desejo, né, não está lá no plano de governo, está de uma maneira mais sutil, mas é a aquisição de um aparelho de ultrassom para o Hospital de Rio Negro e para essa Casa da Mulher que nós pretendemos ampliar. Então, são coisas que passam por orçamento. Rio Negro precisa aumentar o seu orçamento. Se nós queremos ter uma saúde melhor, nós precisamos ter mais recursos para a saúde. Então, eu acho que é por aí, Robson. É você mudar um pouco realocar prioridades. Eu acho que as prioridades da Prefeitura elas devem ser voltadas nessa administração, nesses próximos 4 anos, para a área da saúde. Então, na área da educação, nós temos o nosso município já há muitos anos. Eu não vou dizer que a nossa educação é ruim. Nós temos professores muito dedicados, nós temos escolas boas, equipadas. Isso é fruto já de muitos anos, de muitos investimentos que aconteceram na área da educação. Uma das coisas que eu tenho proposto para a educação é trazer liberdade às escolas, né?
proponho a eleição para diretora, diretora, né, de escola. Essa eleição ela é praticada, os eleitores são a comunidade escolar, né, os professores, os pais de alunos, os funcionários da escola, e o professor terá um mandato de 4 anos. Por que eu estou propondo isso? Eu acho que a educação, ela tem o ambiente escolar, ele deve ser um ambiente de liberdade. A prefeitura, ela tem a obrigação de manter a escola, né? Mas ela não pode usar o ambiente escolar como uma ferramenta política. Nos últimos anos, a gente tem visto isso acontecer em Rio Negro, né? Através de indicações, através de uma série de outros artifícios, a educação ela tem sido politizada. Isso é muito ruim para a nossa educação. Então, eu proponho que exista a eleição para diretores de escola, essa eleição com um mandato de 4 anos, onde a prefeitura ela tenha menos influência política dentro da escola. E, claro, manter os investimentos na área da educação, ampliar o sistema, a escola integral, né? A gente tem, por exemplo, na Vila São Judas, ali, um local onde é possível você ter uma escola integral, em tempo integral, entre outros lugares que a gente pretende fazer esses investimentos. Tá certo, candidato. Nossa segurança pública é um dos maiores desafios, né? A falta de efetivo e a ausência, ou de certa forma, a inoperância das câmeras de segurança. Como melhorar a situação da segurança pública de Rio Negro, que é um problema já de muito tempo? Robson, eu não vou ser hipócrita em dizer que a prefeitura tem o poder de transformar, de trazer policiamento para cá. A gente sabe que a prerrogativa de segurança é do governo do estado. Então, a prefeitura, tenho certeza que o Dr. Milton ali, que outros prefeitos já tentaram trazer mais policiais, mas isso não é uma situação tão simples, né? A gente sabe que já estamos há 2 anos aí, o governador agora abriu concurso público, né? Até esse concurso público ser feito, o policial ser chamado e participar da academia, isso vai levar mais de 1 ano. Então, a perspectiva de você ter um aumento no efetivo, eu acredito que é para o final de 2021, começo de 2022. Isso é preocupante para nós, porque a nossa cidade ela já está com uma falta de policiais, né? E a gente sabe que a segurança pública, o que gera essa sensação de segurança é o policial. É você ver o carro da polícia passando, é você ligar para a polícia e você ser prontamente atendido. E essas questões aí são questões difíceis de ser resolvidas. O que a prefeitura pode fazer? A prefeitura pode investir mais em monitoramento eletrônico, em câmeras, né? A prefeitura ela pode investir, de repente, em iluminação em alguns lugares. Existe um grande debate com relação à guarda municipal. Se Rio Negro pode ou não pode ter uma guarda municipal. Eu volto a falar. Rio Negro tem um problema de orçamento. Então, antes de você pensar numa guarda municipal, a gente tem que pensar em aumentar o orçamento da cidade. Eu acredito que vai ser falado mais para frente. É você trazer desenvolvimento para Rio Negro. É você gerar imposto dentro da cidade. Você gerando imposto, você tem maior arrecadação. Você tem maior arrecadação, você pode pensar em ampliar a sua saúde, você pode pensar em desenvolver, em fortalecer a sua segurança. Candidato, se eleito, quais serão suas medidas para ampliar a geração de emprego e renda em Rio Negro? Robson, para responder essa pergunta, eu vou complementar acho que a tua segunda pergunta, né? O que aconteceu de errado no governo, na gestão do Milton? Primeira coisa. A segunda coisa. Quando você vai formar o teu time de secretários, você tem que ter uma escolha muito técnica. E isso é uma coisa que eu estou me propondo a fazer se eleito. Convidar secretários, pessoas que tenham um conhecimento muito técnico, uma experiência em cada área específica de cada secretaria.
Por que eu estou falando isso? Eu acredito que para você desenvolver a cidade de Rio Negro, para você trazer investimentos, para você ampliar o nosso comércio, fortalecer a indústria, a primeira coisa, você tem que ter uma mudança de visão lá em cima na prefeitura, né? Eu acredito que a pessoa que está à frente da secretaria, que cuida dessa parte de indústria e comércio, ela precisa ter uma experiência na área empresarial. Ela tem que ter um conhecimento dessa área. Ela tem que ser uma pessoa que tenha ligações com empresários. Ela tem que saber buscar recursos. Nós temos que apresentar a cidade de Rio Negro como uma cidade que está aberta a receber investimentos dos próprios rionegrenses, de empresários que queiram investir o seu dinheiro aqui como recursos de fora. Rio Negro precisa desenvolver a sua planta industrial. Rio Negro precisa fortalecer o comércio, porque isso vai ter um retorno para a nossa cidade. É aquilo que eu tenho falado. Se você quer ter mais médico na saúde, se você quer que o teu exame aconteça com rapidez, se você quer que na tua escola o teu filho seja atendido lá por um professor, não por um estagiário, nada contra estagiário, né? Acho que até os estagiários são muito desvalorizados na nossa cidade, né? Fazem o serviço de um professor, mas ganham como um estagiário. Para isso, a nossa prefeitura ela tem que ter recursos, ela tem que ter dinheiro. E para você ter dinheiro, você precisa ter uma indústria forte, você precisa ter um comércio forte, você precisa ter um agronegócio forte. E em todas essas áreas, Rio Negro, nos últimos anos, vem perdendo. Nós sabemos que Rio Negro caiu no ranking de retorno de ICMS. Nós sabemos que Rio Negro tem perdido, comércios têm fechado, indústrias têm deixado de se instalar em Rio Negro. E isso nos preocupa, porque a longo prazo significa que Rio Negro vai diminuir o seu orçamento e significa que vai ter que haver cortes em algum lugar. E a gente tem medo porque, dependendo do administrador, às vezes ele corta aonde o povo mais necessita, né? Candidato, recentemente o senhor sofreu um desligamento, né, do cargo de conselheiro tutelar, e é uma situação que na última semana, nas últimas 2 semanas, culminou com um pedido do Ministério Público Eleitoral para impugnação da sua candidatura. Como o eleitor consegue entender essa situação e ter uma segurança? O senhor ainda é candidato. Se acontecer uma impugnação, o senhor terá seu nome substituído. Como explicar isso ao eleitor? Então, Robson, eu gostaria de usar essa oportunidade até para explicar o que aconteceu desde o início. Eu vou tentar ser muito objetivo nessa explicação. Então, no mês de fevereiro e março, eu estava com a minha habilitação suspensa, né? E eu fiz uso do veículo do Conselho Tutelar nesse período, né? Indevidamente, né? Isso daí acabou culminando com a abertura de um processo administrativo na Prefeitura de Rio Negro, né? Aconteceu um outro fato lá, que foi um acidente de trânsito, né? Alguém bateu no carro do conselho enquanto eu estava dirigindo o carro, né? E na hora de lavrar o boletim de ocorrência, a minha colega, né, a meu pedido, foi lá e fez o boletim de ocorrência. Não houve prejuízo nenhum para o município, porque o condutor que estava errado acabou pagando as despesas, né, da batida. Enfim, aconteceu o fato. Isso acabou vindo à tona e foi aberto um processo administrativo na prefeitura e culminou em julho desse ano com a minha exoneração do cargo. Eu quero deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo que essa exoneração ela foi conduzida de uma maneira política, ao meu ver, né? Eu tive minha culpa, reconheci, paguei por essa culpa, tanto no âmbito do Ministério Público, né? A situação foi analisada pelo Ministério Público, né? Fizemos um acordo, eu fui condenado a pagar uma multa de um pouco mais de R$ 1.500. E
Mas a condenação administrativa ela foi absurda, né? Você exonerar o funcionário por um problema de habilitação foi algo muito injusto e foi, no meu ver, conduzido de maneira política. Agora, depois que eu efetuei o registro da minha candidatura, aconteceu um pedido de impugnação, né? E esse pedido ele está sendo recorrido, né? Entramos com um recurso, né? Eu espero que esse recurso venha a ser deferido, né? Ele sendo deferido, mantenha a minha candidatura. Se acaso acontecer desse pedido ele ser indeferido e a minha impugnação for determinada pela Justiça Eleitoral, o Partido Republicanos vai continuar com o nome a prefeito aqui na nossa cidade. Por que eu estou falando isso? Por que nós vamos manter candidatura? Porque, como eu falei lá na primeira pergunta, o que me motivou a ser candidato é que eu acho que a nossa cidade precisa ter opções para prefeito. Eu acho que não é legal você ter nome A, nome B, que na verdade são uma única coisa, é uma continuidade. Eu tenho feito algumas críticas nas redes sociais dizendo o seguinte, que o povo não quer a mesma política que já vem se arrastando em Rio Negro há mais de 20 anos. Essa mesma política, essas mesmas pessoas, elas já tiveram toda a oportunidade para fazer aquilo que elas queriam fazer. Eu não acredito que você dá mais 4 anos para o político que já está 8, ele vai fazer alguma coisa nova. Ele vai manter a mesma linha, a mesma visão, a mesma administração. Então, eu entendo que Rio Negro precisa ter uma opção. Os rionegrenses são os nossos juízes. Se eles acharem que a candidatura do Bruno não serve, eu tenho certeza que não vão votar em mim. Mas se acharem que a gente tem condições, que a gente tem responsabilidade, e é isso que eu quero passar para o cidadão de Rio Negro, para o eleitor rionegrense, que a nossa candidatura não é uma aventura. Nós temos responsabilidade. Nós queremos o desenvolvimento da nossa cidade. Nós não temos compromisso político com ninguém. Compromisso político, eu quero dizer, são aqueles compromissos de bastidores. O nosso compromisso é com a população. O nosso compromisso é com você fazer uma administração econômica, reduzindo gastos supérfluos, você fazer uma administração que seja voltada para o desenvolvimento do nosso comércio, para o fortalecimento do nosso agronegócio. Não foi perguntado aqui, não sei se o Robson vai fazer essa pergunta, mas uma das maneiras, um dos setores onde você mais tem um retorno rápido é na agricultura. E nós temos aqui em Rio Negro 42 quilômetros sentido Lajeado dos Vieiras, 42, 45, você vai ter mais 20 e poucos quilômetros sentido a Fazendinha. E nós temos uma grande possibilidade de investir no agronegócio e esse agronegócio trazer um retorno para a nossa cidade. Então, por que não estamos fazendo esse investimento? Por que a prefeitura, de certa maneira, abandonou o homem do campo? Então, nós pensamos diferente, nós temos uma visão política diferente. E essa visão ela vai continuar. Se o Bruno não for candidato, porque aconteceu essa impugnação, o Partido Republicanos vai substituir o nome, porque nós precisamos ter esse discurso, nós precisamos ter esse debate dentro do município. As pessoas elas têm que ter a opção, eu não quero votar no fulano, eu não quero votar no Beltrano, mas eu vou votar no Partido Republicanos ali, eu vou votar no Bruno, eu vou votar no nome lá que vai ficar no lugar do Bruno, em caso havendo essa impugnação. Mas eu estou confiante que vamos manter essa candidatura. Eu estou confiante que a justiça vai ser feita, porque, como eu falei, nesse caso do Conselho Tutelar, a justiça não foi feita. Isso no campo administrativo. Tá certo, candidato. O senhor já falou também da agricultura e, para a gente não estourar o tempo, eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios,
né, ter atendido o nosso convite. E deixo esse momento para o senhor fazer suas considerações finais e seu recado ao eleitor. Amigo rionegrense, eu sou um cidadão comum, conforme falei no início dessa entrevista. Meus recursos para tocar essa campanha são pouquíssimos. Eu tenho mirado na internet, né, através do Facebook, WhatsApp, para poder me apresentar as nossas propostas. Agradeço a oportunidade que está sendo aberta aqui no jornal Rio Mafra Mix, que com certeza vai dar um destaque maior para a minha pessoa. Eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo que eu tenho muita responsabilidade. Não estou de brincadeira. O que eu quero é o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero ver uma Rio Negro que ofereça oportunidades, uma Rio Negro que se projete no cenário do estado com uma cidade forte, com uma cidade que tem um comércio forte, uma indústria forte. Nós temos perdido muito nos últimos anos e temos que rever toda essa situação. Meu nome é Bruno Alves, eu sou candidato pelo Partido Republicanos. Eu peço o seu apoio, peço o seu voto nessa eleição. Nós podemos mudar Rio Negro. Muito obrigado, candidato, pela sua presença aqui nos nossos estúdios e encerramos assim mais uma conversa, mais uma sabatina com os candidatos a prefeito de Rio Negro, hoje recebendo Bruno Francisco Alves, que concorre pelo Republicanos. Rio Mafra Mix, você aqui, bem informado sempre.